E vamos falar mais sobre esse assunto agora? O nosso repórter Alan Ribeiro conversou com o Eduardo Brasileiro, ele que participa da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara e é pesquisador da PUC Minas. A gente vai saber como os católicos devem investir e como encarar o sucesso profissional. Vamos ver. Em 2023, o Brasil somou aí 90 milhões de empreendedores ou candidatos a empreendedores no país. E empreender tem a ver com a Igreja Católica? Já te adianto que sim. Inclusive, a doutrina social da Igreja traz algumas referências sobre o tema. E sobre isso eu converso hoje com o Eduardo Brasileiro, que participa da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara e também é pesquisador da PUC Minas. Queria começar o nosso bate-papo perguntando para você, Eduardo, de que maneira um empresário católico pode equilibrar aí a busca pelo lucro com a responsabilidade social e também o respeito pelas normas éticas. Bom, primeiramente é necessário diferenciar o tipo de empresário, né? O tipo do empresariado. Se nós estamos falando de pequeno, médio ou do grande, porque quando pensamos em pequeno, médio empresário, estamos falando do trabalhador ou trabalhadora de renda média, que consegue administrar um negócio empregando pessoas e que eh, tem lá sua poupança, luta para sobreviver como qualquer outro, né? Este empresário, ele deve compreender que a responsabilidade social é não se fechar diante das ganâncias do mundo. É preciso se preocupar com as questões comuns à sociedade. Por exemplo, o comerciante que só procura a prefeitura quando o seu negócio está sofrendo algum risco. Não, não é esse o tipo de postura, né? Este empresário ele deve se envolver nas questões da sociedade, ou seja, perguntas como eu posso me engajar para a redução das desigualdades? Como podemos garantir trabalhos com mais dignidades para os nossos trabalhadores? Fazer essas perguntas diariamente é um exercício para não cairmos em uma política egoísta e uma redução do nosso papel enquanto cristãos, né? Agora, o grande empresário, eu acho que este deve perceber uma coisa, né? O meu lucro, né, do trabalhador é fruto do sucesso, da busca pessoal, mas também é fruto de uma sociedade desigual, que faz uns terem muitos e outros terem nada. Então, as pessoas que têm o costume de achar que ter lucro nessa sociedade e fazer crítica à mesma sociedade é uma contradição, mas para mim é uma coerência, né? Você pincelou aí aspectos sociais, né, do bem comum, mas eu queria reforçar um ponto que você já abordou, mas que diz respeito ao cuidado com a casa comum. Como empreender também é ter essa vertente de cuidar da ecologia, do meio ambiente, como o empreendedor pode ter essa perspectiva. Perfeito. Para quem nos escuta, nos assiste, às vezes o conceito empreender é uma coisa nova, né? Porque ultimamente se fala muito disso, né? E o empreender vem com uma força que é a mudança estrutural no mundo do trabalho que aconteceu nos últimos anos, né? Se no passado recente predominavam leis de trabalho, CLT, agora os trabalhadores estão cada vez mais desamparados por políticas de proteção. Então todos nós temos que, para sobreviver, empreender, ou seja, criar negócios econômicos. E é bem bacana isso que você fala, porque qual é o valor do empreender, né? Olha, primeiramente eu devo dizer que está cheio de coachings, ou seja, de pessoas que vão fazer discursos, inclusive católicos cristãos, que vendem uma ideia de cristianismo empreendedor. E aí eu vejo muitos problemas, né? Porque Cristo não era um empreendedor, né? Cristo tinha um projeto salvífico focado na construção de uma sociedade mais justa, de ampararmos os que mais sofrem. Então aí vem a dica, talvez, para todo mundo que trabalha, que empreende. Primeiramente que é compreender o papel como empreendedor seja o de compromisso com os problemas coletivos. Mas aí você diz: ah, o meu trabalho, o meu empreendimento não envolve os problemas da comunidade. Aí eu digo: então faça envolver. Essa sim é a maior característica do cristão: conseguir construir comunidade e o cuidado mútuo nas relações de trabalho que gera. Então, você pode, com seu negócio, por exemplo, desenvolver ações de ajuda à comunidade muito maiores e com muito mais preocupações, né? Então, eu acho que não podemos induzir o católico a pensar que existe uma missão do empreendedor. O empreendedor é um fruto de uma relação de trabalho hoje,
Mas se é para empreender, então que façamos com sentido a construção de uma sociedade mais harmônica, que a gente se importe com os outros e gere negócio em cima disso. Por isso que chamam-se por aí do empreendedorismo de impacto social, que é aquele focado nas realidades onde a gente vive, e eu acho que é um chamado a nossa viver a fraternidade. Eduardo, agradeço a entrevista. Sem dúvida, quem está em casa e já é empreendedor teve um pouco esse despertar para ter um olhar mais amplo sobre esse cenário e, ao mesmo tempo, alguém que tem o desejo de empreender tem aí essa sementinha plantada.